Thank you very much. Good afternoon to all the people. Thank you for the invitation. It's always a pleasure to be here in Brazil and to be here to expose these cases. I'm going to talk about this case. This case is a very easy one. There is nothing special in it, but I think there are some clues that we have to take in account when we plan a surgery in primary. This patient is a boy of 15 years old, history of 3 months of mild cervical pain. Since 4 months, the patient presents numbness in both hands. The strength is 5/5 in both hands and hyperreflex in the lower limbs. Tremor negatives, cutaneous plantar reflex indifferent, and delay in the SNMP. This is the lesion. The lesion is here. Is just in the cervical thoracic junction with a large syringe until the obex. It's a tumor, is in a intradural tumor, is typical ependymoma. What do you propose to do? Sorry, how many orthopedics are here in the okay. Then main neurosurgeons. What do you propose to do with these patients? Because mainly the ortho looks at the spine, and the other neurosurgeons normally don't look at the spine at all. We look straightforward to the tumor. What do you propose to do? Posterior laminectomy and resection, posterior laminoplasty, posterior laminectomy and fusion, no surgery, radiotherapy, surgery into a stage. What do you prefer? A cavidade seringomiélica às vezes leva a gente a fazer coisa exagerada. Sorry? Acho que ele está saying, would you like to use the translator? Or No, but if you speak a bit, yeah, okay. I'm Spanish, I can understand more or less what you say in Não, aqui é Que ajuda, Fernando? Well, I think the question is the following. Which of the 3 types could be done? Laminectomy, laminoplasty, or partial laminectomy? How should we operate this case? And the second question would be, how would we? Is it indicated to for an arthrodesis? Should we do that during the surgery? I guess those are the 2 questions that you're asking. First, what type of surgery should we do here? Laminectomy or laminoplasty? O que eu estava falando é, às vezes a cavidade seringomiélica é extensa demais e leva a gente a pensar que vai fazer uma coisa muito agressiva. E, na verdade, às vezes o nódulo tumoral é pequeno e a cirurgia é muito reduzida. Então, você pensa em fazer... Ok. Então, às vezes você vai pensar que vai fazer uma cirurgia monstruosa e, na verdade, você tem que já se preparar para o nódulo tumoral. A cavidade seringomiélica é secundária. Então, não pense em fazer uma cirurgia agressiva e expor essa cavidade seringomiélica. Na verdade, ela é secundária. É centrar a cirurgia no nódulo tumoral. Então, em criança, a gente sempre pensa em fazer laminoplastia. Which surgery do you do in this case, and how large do you do? Quantos níveis? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 level. 2 level. Ele está sem um tradutor. As imagens mais importantes para a cirurgia de tumor medular, sobretudo intramedular, é o T1 contraste. Porque aí você tem ideia da extensão da seringomielite, não precisa operar. O tumor é removido com a incisão pequena, às vezes você remove o tumor. Então, a imagem assim, mais importante, isso aí, por exemplo, pode ser um ependimoma. Qual a idade do paciente? Pode ser um astrocitoma também. Mas o ependimoma é mais comum, é um tumor de linha média, é um tumor do canal ependimário, é mais comum levar a seringomielite. Portanto, se o tumor é aquilo, com a imagem T1, contraste, eu faria uma laminectomia no máximo 2 níveis aí.
No máximo. 1,5 resolveria bem isso aí. E, Geraldo, é necessário a fixação, alguma forma de Não, artrodese? de forma nenhuma. 2 níveis não há necessidade de fazer fixação. Você pode fazer uma laminoplastia e repor a lâmina, mas 2 níveis eu não indico, assim, na maioria dos casos, a não ser com uma cifose pré-operatória, algo que me diga que o paciente tem uma instabilidade ou uma deformidade. Mas a laminectomia em 2 níveis raramente vai levar a uma deformidade, a não ser que seja em áreas juncionais. Então, paciente jovem, eu tenho reaproveitado a lâmina e, em muitos casos, a gente reimplanta. Mais de 2 níveis, aí eu indicaria artrodese. Esse tumor é no nível de C3, né? Sim, bom, aí é por isso que eu pedi o contraste, desculpe. I know. I'm sorry about that. The tumor is here. A área do tumor não está sendo valorizada, né? Então, it's here. And it's 50 years old. Certo. Aí um tumor na junção, naturalmente, precisa de uma artrodese. Laminectomia em área juncional não é recomendado, só a laminectomia pura, porque tem o risco de cifose. Then you perform fusion or laminoplasty? Não, a junção, fusão. Okay. Às vezes tem tumores longos, por exemplo, que você pode fazer uma cirurgia mista, por exemplo, laminoplastia, em cima na área de junção fazer uma artrodese. Eu recomendaria na área juncional fazer uma artrodese. Mas só, assim, como eu digo, tem que ver ter um contraste, que aí você sabe realmente onde é a extensão do tumor, né? Someone prefers to do a laminoplasty than laminectomy or fusion? Eu vejo muitas vantagens na laminoplastia, na laminotomia. Primeiro, o aspecto aí de você precisar reabordar esse paciente, a vantagem que você tem uma vez que você faça a laminoplastia. Segundo, a gente observa, tem uma certa experiência, que a taxa de complicação em relação à fístula, em relação à hemorragia diminui. Então, eu acho que esse é um bom caso, assim, mesmo apesar de não ser uma criança, ser um adulto, para se praticar laminotomia e não laminectomia com fusão. Uma observação em relação, comparando a laminoplastia com a laminectomia. A impressão que dá é que a laminoplastia, o paciente não tem deformidades após a cirurgia. Tem talvez um pouquinho menos que a laminectomia, por que pareça. Tem um artigo que foi publicado agora em 2019 e fala exatamente sobre isso. O que é o mais importante, o mais relevante é paciente jovem, deformidade prévia e as junções, como o Dr. Geraldo Tiburnoto falou. São as indicações principais para você indicar a artrodese, uma fixação. Quando são 2, 3 níveis, até 2 níveis não, né? Mas respeitando esses casos de idade muito jovem e deformidade prévia, é obrigatório, bem indicado, fazer a fixação e, de preferência, com osso. E algum outro comentário antes de resolver o caso, Fernando? Geraldo, o problema da fixação é que você vai ter que, se é na transição, você vai ser quase que obrigado a fazer uma montagem longa, ou você vai fazer só o lugarzinho da laminectomia. Que é transição, já que você optou por fazer a artrodese, em princípio, ela tem que ser longa, ou para esses casos específicos não funciona assim. Na verdade, a opinião foi baseada, porque eu não tinha visto, eu sempre tenho o hábito de ver, até exijo isso dos residentes, não me apresente nenhum tumor medular sem o T1 contraste, porque eu não dou opinião. Até porque eu não vi bem essa imagem aí, essa imagem na área juncional. Então, artrodese de junção é artrodese de junção. Esse paciente tem um ilete torácico, por exemplo, essa paciente meio cifótico já,
Então, esse paciente tem que fazer uma This is the artrodese. post-operative Eu imaging. faria uma artrodese maior nesse caso, Yeah. entendeu? Agora, claro, você vai ter casos que foi operado e não deformou, isso ocorre. This Mas case was operated and deformity leads in 12 years later. They need a longer fusion with a long construction longer than it should be at the beginning. sintomática, a deformidade com Yes, with pain, with a lot of pain, with no spinal cord. Symptoms. o tumor era um ependimoma, Typical ependymoma, typical ones, very easy done, nothing, but 12 months later with this. There is a lot of factors involved in that, mainly the muscle damage and the radiotherapy. The risk factor are young age, under 18 years old, extension of the tumor, but normally is coupled with the age, because as younger is the patient, as longer is the tumor. If you have a preoperative deformity status, is more likely. Junctional areas, as you has mentioned before. The amount of resection that you need to do in the facets, and if the patient needs radiotherapy in the postoperative state. There's some clues that we can go further, but the other point is laminoplasty is very easy. Reduce the amount of blood. They cannot increase the time of surgery or the time in the length in hospital, but can be reduced mainly the CS leakage, but cannot reduce the postoperative deformities. It's almost the same to do laminoplasty or not. 5 years ago, all the people thought that it was in the other way, but nowadays we know that. This is a case, this is church. Thank you for your attention.